tão esperada viagem a Marrocos começou finalmente. A partida fez-se sob chuva persistente, que nos acompanhou praticamente até à fronteira espanhola, como que abençoando esta nossa aventura. Dividimos o percurso em 2 etapas, com uma primeira paragem em Alquerve de Sevilha e no dia seguinte, novamente baixo de chuva, seguimos até Tarifa, onde embarcámos rumo ao continente africano. Durante a travessia, tratámos das formalidades de entrada em Marrocos e aproveitámos o restante tempo no convés. Chegados a Tangerville, enfrentámos ainda algum tempo nas formalidades aduaneiras, até finalmente podermos iniciar a nossa aventura em território marroquino. Já na cidade, encontramos tudo fechado devido às celebrações que marcavam o fim do Ramadão. Sem demoras, deixámos Tanger para trás e avançámos pelas estradas marroquinas, mergulhando nas paisagens do Rif, uma região montanhosa, verdejante e surpreendentemente úmida. Seguimos até ao nosso destino do dia, Chefchaouen, a famosa Pérola Azul de Marrocos. Já instalados, saímos para explorar as suas ruas pintadas de azul, num ambiente tranquilo, ainda marcado pelas celebrações. Entre ruelas, praças e muitos gatos, verdadeiros donos da cidade, fomos descobrindo o encanto único deste lugar. Subimos até à Mesquita Espanhola, onde fomos recompensados com um pôr do sol inesquecível sobre a cidade azul. De regresso, passámos pelo lavador local, cheio de vida e movimento, antes de nos juntarmos à energia crescente das ruas. Terminámos o dia numa esplanada a observar o cotidiano marroquino, iniciando-nos no ritual do chá de menta, enquanto escutávamos pela primeira vez o azan, o chamamento à oração que ecoa pelas mesquitas 5 vezes ao dia. Um momento marcante que nos fez sentir verdadeiramente imersos numa nova cultura. A cidade azul começava a despertar quando chegou o momento da despedida. Voltámos à estrada rumo a sul, dando continuidade à nossa aventura por Marrocos. Os primeiros quilómetros levaram-nos por estradas de montanha, rodeados de vegetação densa e terras férteis. Entre florestas e campos cultivados, cruzámos-nos com pequenas povoações e postos de controle policial, e que rapidamente percebemos que raramente incomodam os turistas.
À medida que avançávamos, as paisagens iam mudando. O verde intenso dava lugar a cenários mais amplos e imponentes, onde a vastidão começava a dominar. Pelo caminho, observávamos também o cotidiano local. Mercados animados, campos cheios de trabalhadores e, por todo o lado, burros. Verdadeiros protagonistas do transporte e do trabalho. Era como viajar no tempo. Essa sensação intensificou-se quando chegámos a Volubilis, antigas ruínas do Império Romano em pleno território marroquino. Entre colunas, mosaicos e vestígios de uma cidade outrora grandiosa, explorámos livremente aquele espaço fascinante, imaginando a vida que ali existiu há séculos. De regresso à estrada, seguimos em direção ao nosso destino do dia, Fez. As estradas tornaram-se mais irregulares, mas as paisagens continuavam a compensar. Já perto da cidade, enfrentámos o trânsito mais intenso até chegarmos às muralhas que guardam a Medina. Instalados num tradicional riad, fomos recebidos com chá e hospitalidade marroquina. Ao final da tarde, ainda explorámos um pouco, guardando o essencial das visitas para o dia seguinte. Depois de um típico pequeno almoço marroquino, partimos à descoberta de Fez. Entramos pela icónica Porta Azul e mergulhámos num verdadeiro labirinto de ruelas repleto de vida, cor, cheiros e tradição. Sem guia, deixámo-nos levar pelas ruas, descobrindo praças, madraças e mercados vibrantes. Dos produtos artesanais às especiarias, tudo despertava os sentidos. Nos cortumes, enfrentámos os cheiros intensos para testemunhar de perto o processo tradicional de tratamento das peles. Uma experiência única e inesquecível. Terminámos o dia no topo de um terraço, onde a gastronomia marroquina se juntou a uma vista deslumbrante sobre a Medina e ao pôr do sol. Um final perfeito para um dia intenso numa das cidades mais fascinantes do mundo. Tínhamos pela frente um longo dia, com cerca de 500 km até ao sul. As estradas nacionais iam-nos levando cada vez mais alto e por isso as temperaturas desciam e a paisagem transformava-se. Chegados a Ifrane, a mais de 1700 metros de altitude, parecia que estávamos noutro país. Conhecida como a pequena Suíça, surpreende pela arquitetura e pelo ambiente alpino, bem diferente do imaginário marroquino.
Pouco depois, entramos na floresta de sedas de Goraude, onde tivemos o privilégio de observar macacos de Gibraltar no seu habitat natural. Um momento especial, mas vivido com a devida distância. A aventura ganhou outro nível quando decidimos seguir por um percurso off-road. Foram os nossos primeiros quilómetros fora de estrada em Marrocos. Ao aproximarmos-nos de Midelt, surgiu no horizonte o majestoso Monte Ayashi, com os seus picos ainda cobertos de neve a mais de 3.750 metros de altitude. À medida que avançávamos, o cenário tornava-se mais árido, até que o rio Ziz surgiu como um inesperado oásis. Seguimos ao longo do seu vale, passando por gargantas impressionantes e extensos palmeirais que contrastam com a aridez envolvente. O calor intensificava-se e o cansaço começava a pesar. Fizemos uma paragem em Erfoud para recuperar energias antes de enfrentar os últimos quilómetros do dia. E então, ao longe, surgiram as primeiras dunas. O deserto começava a revelar-se. A cada quilómetro, a emoção crescia até entrarmos finalmente no Saara marroquino. Chegámos a Assilabied, junto a Merzouga e às portas das dunas de Erguesheby. Exaustos, mas maravilhados. Terminámos o dia com um mergulho refrescante e a mente já focada no que aí vinha, a experiência única de explorar o deserto. O céu estrelado do Saara embalou-nos durante a noite, mas ainda antes do amanhecer já estávamos de pé. E em silêncio saímos para o deserto, guiados apenas pela expectativa de assistir ao nascer do sol. De energias renovadas, partimos para mais uma aventura pela região. O destino, Gara Medouar. As estradas tornaram-se cada vez mais solitárias, interrompidas apenas por pequenas comunidades nómadas e rebanhos dispersos. Quando deixámos o asfalto, começou o verdadeiro desafio. Escolhemos um trilho exigente que nos pôs à prova até chegarmos a uma das formações geológicas mais impressionantes da região.
chegar a Medoar, revelou-se diante de nós como um cenário de outro mundo. Um enorme anfiteatro natural, esculpido na rocha, com uma atmosfera quase real. Subimos até ao topo e lá em cima a vista era simplesmente arrebatadora, digna de um filme de ficção científica. De regresso à Silabied, a tarde foi mais tranquila, entre descanso e uns mergulhos refrescantes. Mas o dia ainda guardava um último momento especial. Voltámos às dunas, desta vez em 4 rodas, atravessando o mar de areia com adrenalina e emoção. No topo de uma duna, despedimos-nos do sol, tal como o tínhamos saudade pela manhã. Um pôr do sol inesquecível, em perfeita sintonia com a imensidão do deserto. Tal como a areia nos escapava por entre os dedos, também o tempo parecia voar. Já estávamos no 7º dia de viagem, com um percurso mais curto pela frente, permitindo-nos abrandar o ritmo e despedirmos das dunas do Saara com um simples "até à próxima". Pouco depois, chegávamos às imponentes gargantas do Todra. Altíssimas paredes de rocha elevavam-se à nossa volta, criando um cenário grandioso onde nos sentíamos minúsculos, um dos lugares mais marcantes desta viagem. A subida continuou por estradas irregulares, entre aldeias que revelavam sinais de mudança e de algum abandono. À medida que ganhávamos altitude, a paisagem tornava-se ainda mais impressionante e também mais fria. As nuvens aproximavam-se e o ambiente mudava. Ao final do dia, chegámos a Aguadal, a cerca de 2.300 metros de altitude, uma pequena aldeia nas montanhas onde o tempo parece ter parado. Ali, encontramos uma realidade dura, crianças que corriam ao nosso encontro, mulheres a trabalhar nos campos, uma vida simples e exigente, marcada por tradições profundas. A comunicação fazia-se por gestos, mas o impacto era imediato. Ainda assim, entre as dificuldades, havia uma beleza única, uma autenticidade rara que nos fez refletir e sentir, talvez mais do que em qualquer outro momento da viagem. Aguadal não foi apenas um destino, foi uma experiência que ficou gravada, não só pelas paisagens, mas pelas pessoas e pela realidade que nos mostrou. Depois de uma noite tranquila nas montanhas e um pequeno almoço reconfortante, despedimos-nos da aldeia e dos seus habitantes, levando connosco a memória de um lugar onde o tempo parece ter parado.
A manhã revelava-se serena. Ao longo da estrada, crianças acenavam aos viajantes, enquanto a vida começava lentamente nos campos. Seguíamos cada vez mais alto por uma estrada impecável, até atingirmos o Tzina no Aro, quase a 3.000 metros de altitude, o ponto mais alto da nossa viagem. Um momento marcante rodeado de uma paisagem esmagadora. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. À nossa frente surgia um longo troço de terra batida, estreito e exigente, serpenteando pela montanha. A descida foi feita com cautela, entre curvas apertadas e piso irregular. Ainda assim, cada dificuldade era compensada por cenários absolutamente deslumbrantes, montanhas esculpidas pelo tempo como obras de arte naturais. Com calma e várias paragens pelo caminho, superámos o desafio. A tensão deu lugar à satisfação, enquanto continuávamos por planaltos habitados por comunidades berberes, onde a vida segue ritmos ancestrais. Pouco depois, a paisagem voltou a transformar-se. Surgiram novamente zonas verdes, sinal da presença de água. Estávamos no vale do rio Dades e não tardou até entrarmos nas suas famosas gargantas. Mais um cenário impressionante. Fizemos uma pausa num mirador privilegiado, de onde observamos a estrada sinuosa que se desenha montanha abaixo, uma das imagens mais icónicas de Marrocos. De regresso à mota, percorremos aquelas curvas como se estivéssemos num carrossel. À medida que avançávamos, a presença humana intensificava-se. Aldeias, campos agrícolas e pontos turísticos surgiam com maior frequência, como os curiosos dedos de macaco, formações rochosas que parecem desafiar a lógica. Chegámos finalmente a Socorro, onde fomos recebidos com hospitalidade e um merecido chá. Terminávamos assim mais um dia intenso, com a nossa moto a descansar sob as estrelas e nós prontos para sonhar com a próxima etapa. Um novo dia começava no coração do Alto Atlas, com um pequeno almoço tradicional servido no terraço, rodeado por uma paisagem tranquila. Depois das despedidas, voltámos à estrada para uma etapa mais curta e descontraída. Deixámos Socorro para trás, seguindo por longas retas que pareciam não ter fim,
com as montanhas sempre presentes no horizonte. Passámos por Ouarzazate, cidade de grande dimensão, e pouco depois pelos famosos estúdios de cinema, onde já foram filmadas inúmeras produções internacionais. Mas o nosso destino estava mais à frente. Chegámos ao icónico czar de Ait Ben Haddou, uma antiga cidade fortificada classificada como Património Mundial. O ambiente turístico era evidente, mas bastou atravessar o leito seco do rio e entrar nas suas muralhas para sentir a história daquele lugar. Subimos pelas ruelas íngremes, rodeados por construções de adobe e pequenas lojas, até encontrarmos o nosso próprio refúgio, uma sombra, uma bebida fresca e uma vista deslumbrante sobre o vale. Um momento simples, mas perfeito. De regresso à estrada, deixámos para trás a azáfama e seguimos por vales verdejantes e estradas sinuosas, novamente rodeado pelas montanhas do Atlas. Ao final do dia, chegámos a Telouet, uma pequena aldeia carregada de história. Instalámos-nos e pouco depois fomos visitar o seu impressionante Cachebá, antiga residência de um poderoso pachá. Acompanhados por um guia, mergulhámos nas histórias e segredos daquele lugar. Por fora degradado, o interior revela salas ricamente decoradas, cheias de detalhe e beleza. Jantámos sob um céu estrelado, em total tranquilidade, como se estivéssemos dentro de um conto das Mil e Uma Noites, terminando assim mais um dia de viagem, sereno, surpreendente e inesquecível. Depois de um pequeno almoço tranquilo, despedimos-nos da aldeia e voltámos à estrada. Seguimos montanha acima até ao Tizin Tishka, um dos pontos mais emblemáticos do Alto Atlas. Parámos para restar um momento, apreciar a vista e ganhar energia antes de enfrentar o que vinha a seguir. E o que veio a seguir foi simplesmente inesquecível. A Estrada Nacional 9 revelou-se um dos melhores troços de toda a viagem. Curvas perfeitas, bom piso e paisagens arrebatadoras criavam um cenário ideal para qualquer motociclista. Um percurso épico,
apenas ensombrado pela condução imprevisível e irracional de alguns condutores locais. Ao longo do caminho, atravessámos várias povoações em plena atividade. Era dia de mercado e as ruas estavam cheias de vida, com bancas, comércio e pessoas por todo o lado. À medida que nos aproximávamos do destino, a paisagem tornava-se mais suave, com campos agrícolas a substituir a dureza das montanhas. Chegámos finalmente ao nosso alojamento, perto de um dos locais mais impressionantes da região, as Cascatas de Ozude. Ao explorá-las, fomos surpreendidos por um cenário improvável. Água em abundância, vegetação densa e uma energia vibrante, com visitantes, barcos e macacos a dar vida ao lugar. Um verdadeiro oásis. Como já era tradição, a manhã trouxe mais uma despedida. Deixámos Ozude para trás e voltámos à estrada para uma etapa curta, atravessando paisagens que começavam a afastar-se do cenário montanhoso. As grandes montanhas ficavam para trás e davam lugar a campos vastos, onde a presença humana se tornava cada vez mais evidente. À medida que avançávamos, crescia também uma sensação agridoce. A emoção de chegar a Marrakech misturava-se com a nostalgia das aldeias remotas e da tranquilidade das montanhas. A entrada na cidade fez-se notar pelo trânsito intenso e pelas largas avenidas. Estávamos sem dúvida numa grande metrópole. Com atenção redobrada, atravessámos o caos organizado das ruas até chegarmos ao nosso alojamento, onde finalmente pudemos descansar. A tarde foi de recuperação, entre o quarto e a piscina, até ganharmos energia para uma primeira incursão pela cidade. À noite, percebemos o verdadeiro ritmo de Marrakech. Ruas cheias, trânsito caótico e uma energia vibrante que parecia não adormecer. No dia seguinte saímos cedo para explorar a Medina. Entre sucos, ruelas e mercados, mergulhámos num mundo de cores, aromas e sons. Visitámos a Madraça Beni Youssef e o Palácio Bahia, onde a riqueza dos detalhes arquitetónicos nos deixou completamente rendidos.
Depois de uma pausa nas horas de maior calor, regressámos ao coração da cidade ao cair da noite, a icónica praça de Jemaa el-Fna. Ali tudo ganha outra dimensão. Músicos, vendedores, aromas intensos e uma mistura única de culturas transformam o espaço num espetáculo ao vivo. Assistimos ao pôr do sol de um terraço, antes de nos rendermos à gastronomia local numa das muitas bancas. Terminávamos assim mais um capítulo da viagem, já com o olhar voltado para o próximo destino, pois o mar chamava por nós. Depois de 2 dias intensos a explorar Marrakech a pé, voltámos finalmente à estrada e à nossa companheira de 2 rodas. Deixámos a cidade para trás e com ela o interior de Marrocos, rumando agora a norte e em direção ao Atlântico. As paisagens montanhosas deram lugar a longas retas e campos extensos, onde o verde dos cereais se alternava com zonas mais áridas e povoações dispersas. O ritmo era mais rápido, com paragens apenas para o essencial: combustível, água, café. Sem grandes desvios, chegámos a Casablanca, onde o ambiente mudou de imediato. O trânsito intenso e o movimento constante anunciavam a chegada a uma grande cidade. O nosso objetivo era claro: chegar à icónica Mesquita Hassan II. Situada junto ao mar, esta impressionante construção revelou-se ainda mais imponente ao vivo. O interior impressiona pela escala e pelo detalhe, com materiais vindos de várias partes do mundo, como madeira de cedro e mármore italiano. Uma obra monumental parcialmente construída sobre o oceano, considerada uma das maiores mesquitas do mundo. Um espaço de grande beleza, mas também de reflexão sobre o contraste entre a sua grandiosidade e as dificuldades que ainda marcam o país. Afastado das zonas turísticas, descobrimos uma Casablanca mais autêntica, mercados locais, cafés de bairro e pequenas bancas de rua. Entre chá e crepes marroquinos, fomos recebidos com uma hospitalidade simples, mas genuína, que nos marcou profundamente. A noite passou depressa e, ao deixarmos Casablanca, a realidade impôs-se. Estávamos no último dia da nossa viagem por África. Seguimos pela costa, quase sempre por autoestrada, rumo a Tanger, onde apanharíamos o ferry na manhã seguinte. Ainda havia tempo para uma última tarde em Marrocos. A primeira paragem foi a Gruta de Hércules, uma formação natural com abertura para o mar e uma forma que lembra o continente africano. Infelizmente, o local estava tomado por turistas, o que retirou parte da magia da experiência. O mesmo aconteceu no Cabo Spartel, onde o Atlântico encontra o Mediterrâneo. Entre multidões e dificuldade em tirar uma fotografia, o encanto do lugar ficou um pouco diluído. De regresso ao apartamento, decidimos guardar o melhor para o fim, o pôr do sol. Seguimos até à praia e caminhámos pelo areal até ao mar e ali ficámos, com os pés na água,
assistir ao sol a despedir-se de Marrocos em grande estilo. Na manhã seguinte, chegámos ao porto de Tânger e embarcámos no ferry. Era o adeus definitivo à África, depois de 13 dias intensos, cheios de contrastes, descobertas e momentos inesquecíveis. Já em Espanha, parámos em Tarifa, num mirador sobre o estreito, para olhar uma última vez em direção à África, prometendo voltar. A viagem terminou em casa com uma recepção calorosa de amigos e família. Entre abraços e reencontros, percebemos que o verdadeiro fim de uma viagem é sempre o início das memórias que ficam.